Vamos pensar um pouquinho sobre a fé. Eu gosto muito de falar sobre fé. Eu gosto muito de ensinar sobre fé. Eu gosto muito de aprender sobre fé. Eu tenho me dedicado ao estudo da ciência da fé. Eu não sei se você sabe, mas a ciência foi descobrir que existe uma explicação para muitas coisas que nós chamamos de fé. A ciência descobriu que tudo aquilo existe uma menor de todas as partículas que existe no universo, e essa partícula, ela é a vibração sonora. E ela descobriu que quando nós falamos alguma coisa, essas partículas, elas se propagam e são capazes de produzir resultados. Aí a gente vai pegar Gênesis capítulo 1 e vai ver que está escrito assim, que Deus disse, haja, e tudo existiu. Também sabemos que esse poder está em nós e que nós também podemos. Por isso que a palavra de Deus fala para a gente vigiar tanto a nossa boca. Porque da nossa boca pode produzir todo o resultado que nós vamos ter. E eu vim te falar isso hoje. Eu quero começar te dizendo que você é aquilo que você acredita. Você é aquilo que você acredita. Eu quero começar ativando a sua fé para que você acredite que você é aquilo que Deus diz que é. Você é aquilo que Deus diz que você é. Eu vou continuar falando até você acreditar nisso. Até você entender. Você é aquilo que Deus diz que você é. Você é aquilo que Deus falou a respeito de você mesmo. Você não é um inútil, você não é um desprezado, você não é feia, você não é gorda, você não é magra, você não é nariguda, não é orelhudo, não é burro, não é incompetente, não é inútil. Você é aquilo que Deus diz de você. E se você acreditar nisso, a sua vida pode mudar. Porque o diabo não pode nos vencer, mas se você acreditar na mentira que ele conta, então ele vai ser capaz de te vencer. Porque você acreditou. Entende? Você é aquilo que você acredita. Quantos acreditam que são a imagem de Deus aqui? Quantos acreditam nessa palavra? Você é aquilo que Deus diz. Você é aquilo que Deus falou. Você é aquilo que Deus sonhou. Isso é fé. Isso é fé. E a gente usa fé. Só que a gente usa a fé do lado do jeito contrário. Porque até aquele que duvida crê. Aquele que duvida também acredita, né? Só que ele acredita que não vai dar certo. Ele acredita que não é possível. Ele acredita que ele não é. Mas isso é fé também. Por isso que produz resultado. Deu para me entender? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Vamos falar comigo? Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Isso é fé. E a fé, ela é tão falada no nosso meio, mas muitas vezes não vivida, muitas vezes não compreendida. E eu quero ativar sua fé nesta noite para que você já comece acreditando que os sonhos de Deus para a sua vida, eles vão acontecer. Como eu falei, o diabo não pode te vencer, ele só consegue te fazer acreditar nas mentiras dele. Essa é a única arma que ele tem contra nós.
Porque quando você acredita nas mentiras dele, então você acreditou. E quando você acreditou, isso é fé. E a Bíblia diz assim, olha, em Marcos capítulo 9, versículo 23, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Não tem vírgula, não tem mas, não tem porém. Tudo é possível ao que crê. O que você está crendo? O que você está crendo? Será que você chega aqui com o teu coração angustiado, preocupado? Meu Deus, socorro, pandemia, o que está acontecendo? Quando que vai acabar tudo isso? Talvez você está vivendo situações difíceis. O que você está crendo? Você está acreditando ou você está duvidando? Você está duvidando das palavras e da promessa do Senhor? Eu quero ler com você lá em Isaías 43. Glória a Deus. Isaías capítulo 43. Porém agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, aquele que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Quando passares pelo fogo, quando passares pelas águas, eu estarei contigo, e através dos rios, eles não te submergirão. Quando caminhares através do fogo, tu não serás queimado, nem a chama queimará sobre ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Lá no versículo 18 agora. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerei as coisas dos tempos antigos. Eis que eu farei uma nova coisa, agora ela surgirá. Vós não conheceis, eu especificamente farei um caminho no deserto. Um caminho no ermo e rios no deserto. Aleluia! Continua com a sua Bíblia aberta em Isaías, a gente vai ler algumas coisas. Só para que você entenda, Isaías profetizou num tempo muito específico. Havia uma instabilidade política, havia uma instabilidade, havia na verdade uma guerra acontecendo. O reino do norte, constituído pelas 10 tribos, né, que não faziam parte do reino do sul, quando a gente teve a divisão das tribos. Então as 10 outras tribos do reino do norte tinham sido tomadas, vencidas. E essas tribos, esse reino tinha sido levado em cativeiro pelos assírios. Estavam lá. Na verdade, isso aconteceu na época em que Isaías profetizava. E Isaías já vinha profetizando que havia de acontecer também um cativeiro para o reino do sul. O reino constituído pela tribo de Judá e Benjamim. O que isso quer dizer? Você consegue imaginar comigo? Imagina essa cena. Eles estão lá e aí eles ficam sabendo que os seus irmãos foram levados cativos. Que o reino, né, da Síria tinha tomado o reino de Israel, tinha destruído ali tudo e tinha levado eles em cativeiro. Imagina o medo, imagina a instabilidade. Sabe o que acontece durante a guerra? A gente fica com as emoções à flor da pele. Por quê? Porque você não sabe o que vai acontecer, né? Você imagina, né? Fica imaginando aí esse cenário de guerra. Um cai de um lado, quando você vê o tiro pegou do lado, né? 1000 caíram ao meu lado, 10.000 à minha direita, né? Mas eu não serei atingido. É fácil? Claro que não. É mais ou menos o que a gente está vivendo, né? Quando você fica sabendo, um aqui, o outro ali, você fala, meu Deus, socorro, o que está acontecendo? Meus irmãos estão sendo abatidos. Além de tudo, estavam vivendo um cenário político complicado. Também, né? Não diferente do que nós estamos vivendo agora. Havia uma calamidade sendo profetizada e algo que provavelmente muito sério ia acontecer. E aquele povo estava nesse caos. Será que você se encontra num caos? Eu quero falar para você hoje, a palavra que Deus me falou, é que todo grande servo de Deus,
antes de ser usado, passou por um tempo de reclusão. Todo grande servo de Deus preparado para uma grande obra, antes passou por um deserto. Passou por um período de reclusão. Eu quero falar uma coisa que está ardendo no meu coração e eu já quero liberar logo para a sua vida, que é a seguinte palavra: Deus está preparando uma igreja nova para um tempo novo. Deus está preparando você e eu para o fim dos tempos. Deus está nos preparando, Deus está forjando em nós as armas certas. Deus, Ele tem uma missão a cada um de nós, mas antes de uma grande missão, há sempre um período de reclusão. Há sempre um período de deserto. Algo que eu chamo de caminho de cura. Se a gente pensar no grande e maior deserto, talvez bíblico, seja o deserto que Israel passou 40 anos no deserto. E eu fico imaginando o que significou aquele deserto. Esse deserto significou cura. Porque imagina, esse povo foi escravizado durante 400 anos. Imagina quanta dor, imagina quanto trauma, imagine só quantas situações haviam ali naquele povo. E Deus levou eles por 40 anos de reclusão. 40 anos caminhando num caminho árido, num caminho deserto. E Deus nos leva também aos desertos. Todo o grande servo de Deus, antes de ser usado, foi levado a um deserto. Foi levado a um tempo de reclusão. Foi levado a um tempo de ser curado e ser tratado pelo próprio Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou num tempo de deserto. Eu estou num tempo de reclusão. Eu estou num tempo eu estou no meu caminho de cura. Eu não sei se você também está. Mas eu enfrentei a depressão por 3 longos e doloridos anos. Eu perdi o meu ministério, eu perdi a minha casa, eu tive problemas financeiros, eu tive problemas emocionais, eu tive problemas sociais. Eu perdi tudo. E eu engravidei do meu 3º filho no meio desse deserto. Quando eu pensei que não tinha mais esperança, eu entreguei as minhas chuteiras e eu falei: Senhor, chega, não tem mais, acabou. Acabou, porque no deserto a gente não sente nada, e é isso que a depressão faz com a gente. A depressão te mata, é como se você tivesse morto. Você não sente nada, nada, nada. Você não sente alegria, não sente tristeza, chega uma hora que já não tem mais nem nome. É como se você estivesse morto por dentro. E era assim que eu me sentia. Completamente morta por dentro. Completamente sem sentido. Eu pedia durante todos esses anos que Deus me levasse todos os dias. E eu achei que não tinha mais esperança para mim. Então Deus me trouxe para cá. E eu vim aqui viver o meu caminho de cura, pertinho de você. Desde o primeiro dia em que eu pisei nesta igreja, eu senti muito a presença de Deus. Desde o primeiro culto que eu assisti aqui, se eu não me engano, sentada naquela cadeirinha, e hoje eu sentei ali e me lembrei. Eu senti a presença de Deus. Sabe o que eu quero dizer com isso? Deus está aqui com você. Deus está aqui. A presença de Deus é muito forte. A presença de Deus é muito sensível aqui. É muito fácil sentir a presença de Deus. Deus está aqui. Você não acredita nisso como você deveria acreditar. Só quem experimentou um dia sequer sem sentir nada, como é o que a depressão faz, consegue saber o que é sentir de novo a presença de Deus. No meu caminho de deserto eu não entendia. No meu caminho de deserto eu falava: Senhor, isso é para me matar? Isso é para acabar comigo? Isso é para acabar com a minha vida? E sabe o que Deus me falava?
já passou por isso? A gente não escuta Deus. Mas eu quero te trazer uma palavra. Deus está com você. Deus está aqui. Deus está aqui. Deus está aqui. No domingo, enquanto o pastor ministrava, Deus falou comigo de uma forma que poucas vezes eu senti. Deus já falou comigo de formas diferentes, mas no domingo foi algo que nem sempre eu sinto. Eu senti o meu coração queimar. O meu coração ardeu. E Deus me disse a seguinte palavra: prepara a minha noiva. Prepara a minha noiva. Prepara a minha noiva. Antes de eu entrar na minha depressão, no meu deserto, a única palavra que Deus me disse me preparando foi que eu seguiria um caminho de José. E eu não entendi aquilo e pensei: Senhor, José foi traído. José foi vendido como escravo. José passou poucas e boas, né? Mas eu olhei para o palácio e falei: ok, Deus, beleza, né? Final dele ficou legal. Falei: tá bom, Senhor. E mal podia eu esperar, saber o que ia acontecer. José passou por um período de reclusão. José passou por um período de deserto. Ele saiu da tua casa. Ele saiu dos seus familiares. Ele passou por dor, por traição. Sofreu com a inveja. Foi traído. Ele foi acusado. Ele ficou preso. Ele perdeu tudo. E depois Deus usou ele. Jacó também passou por um período de reclusão. Jacó também deixou sua casa, sua família. Jacó foi para um período de deserto. Também perdeu tudo. Foi traído pelo sogro. E depois Deus usou ele. E depois Deus o colocou como pai das 12 tribos. Moisés também passou por um período de reclusão. Moisés, depois que deixou o Egito, ele ficou durante 40 anos escondido numa terra distante. Habitou ali com os midianitas, se casou, constituiu família, mas ele estava num período de deserto, ele estava num período de reclusão, porque aquilo que Deus havia de fazer com Moisés era muito grande. Você está me entendendo? Quando Deus quer fazer algo muito grande com alguém, Ele tira essa pessoa e leva ela para um deserto, e Ele faz ali com ela um caminho de cura, porque tem muita coisa dentro de nós que Deus precisa curar, porque tem muita coisa dentro de nós que Deus precisa mexer ainda antes de nos usar. Deus veio, sacudiu tudo, e a gente olha para essa pandemia, para o mundo como está, e fala: Senhor, socorro! E agora, Deus, como que vai ser? Mas Deus está preparando algo novo lá, e é algo com você. Ruth também passou, junto com a Noemi, por um caminho de cura. Perderam tudo, deixaram a sua terra. Quer dizer, a sua terra que já haviam deixado primeiro, mas deixaram a terra onde eles habitavam. Voltam ali para Belém, fracassadas, destruídas, cabisbaixas, derrotadas. Precisam ali naquele caminho trabalhar, pegando espigas. Era um caminho de cura. Deus tinha algo para fazer na vida daquelas mulheres. Paulo também viveu um tempo de reclusão. Paulo ficou cego quando vê Jesus cair do cavalo. E aí ele vai ali, ele fica um período recebendo cura, para que ele pudesse voltar a enxergar. E quando ele volta a enxergar, ele começa. E depois nada mais para Paulo, aleluia. Pedro também passou por um momento de reclusão. Pedro nega Jesus. E ele volta para sua terra, pega suas redes de novo e vai pescar. Ah, que deserto, é um dia você ter sido usado por Deus e agora está de novo estendendo as tuas redes e pescando. Que dor é isso? Se você é Pedro, calma,
que Jesus vai voltar e Ele vai te curar. E Ele vai te perguntar: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? 3 vezes. Porque 3 foram as vezes que Pedro negou Jesus. Aquela apunhalada nas costas da traição. Foram curados. E Pedro estava pronto. Agora, nunca mais nego Jesus. Vou com Ele até a morte. Elias também viveu um tempo de deserto. Elias viveu um tempo de depressão, fugindo de Jezabel. Ele se esconde numa caverna e pede a morte. Deus, me leva embora, eu não aguento mais. Deus o leva a um deserto. Ali Deus o alimenta, Deus cura e Deus dá uma missão. E Deus dá um ide a Elias. E Deus cura Elias. Davi também viveu um deserto. Também antes de assumir o seu trono, perseguido por Saul, Davi anda por um caminho de reclusão. Davi chegou a um nível tão baixo que ele precisou se fingir de louco, de doido, varrido da cabeça para não morrer. Tamanha foi a situação que ele chegou de fugir do seu inimigo. Você está me entendendo? Também viveu um tempo difícil de deserto, mas depois ele assumiu o trono e reinou. A mulher samaritana também recebeu, a partir do encontro com Jesus, a cura para toda aquela situação de vergonha, de humilhação, de desprezo que ela vivia. E depois Jesus dá uma missão para ela: vai e conta e fala. E como não falar de Jó? Como não citar Jó? Jó perde tudo. Jó experimenta um dos maiores sofrimentos humanos relatados na Bíblia. Jó perde tudo. E o que acontece? Um período de deserto, um período de humilhação, um período de desprezo, um período de dúvidas, um período de agora, o que é que está acontecendo? Você está me entendendo? Esse é o caminho do deserto. Esse é o caminho de preparação que Deus faz para usar alguém, para levantar um grande servo. Todas as pessoas passaram por isso. Eu não sei como é que você está, mas eu vim te dizer que isso é preparação para o teu chamado. Isso é preparação para aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Isso é preparação para aquilo que Deus te chamou para fazer. Isso é aprendizado. Deus está forjando em você armas que Ele só consegue fazer no deserto, que Ele só consegue fazer no fogo, que Ele só consegue fazer nas águas profundas. Mas Ele te garante: ei, quando passares pelas águas, elas não vão te submergir. Quando você passar pelo fogo, Ele não vai te queimar. Havia um cativeiro no qual aquele povo iria experimentar, e era o cativeiro babilônico, que veio acontecer logo depois. Isaías estava dizendo: vocês vão passar por uma situação aí complicada. Mas olha, eu vou te dizer, eu farei uma coisa nova. Agora ela vai surgir. Vós não conheceis ainda, mas eu vou abrir caminhos, caminhos, caminhos. Deus abrirá caminhos no deserto, fontes no meio dos vales. O deserto, ele transforma em manancial. Aleluia! Você precisa crer, você precisa crer. Não considere o passado. Tem tanta gente aí achando: quando é que vai acabar e eu vou poder ficar sem essa máscara e tudo vai voltar ao normal? Eu quero te dizer que as coisas não vão voltar exatamente como eram antes. Existe algo novo que Deus está fazendo.
Existe algo novo que Deus vai fazer. Para de olhar para aquilo que era antes, porque o antes não serve mais. É algo novo que Deus vai fazer para você. É algo novo que Deus vai fazer através de você. É algo novo que Deus está preparando para a igreja. Há algo novo que Deus está preparando para todo o mundo. Ai, às vezes a gente fica assim desesperado. Meu Deus, socorro, o que está acontecendo? E Deus está lá no céu, só olhando, só rindo dos seus inimigos. Quantas e quantas vezes o diabo pensou que venceu Deus? Quantas e quantas vezes? Aí olha e fala, nossa, fechou as igrejas, as pessoas estão assim, a Deus, e agora? O que vai ser? Vai acabar a igreja. Sabe o que eu quero te dizer? O trono do meu Deus, ele está inabalável, indestrutível, inatingível. Deus, o meu Deus, se assenta no trono, olha para baixo e ri dos seus inimigos. Nada foge ao controle de Deus, nada foge da mão do Senhor. É num estalar de dedos, é uma só palavra que Deus dá e Ele muda tudo. Tudo está no controle dEle, tudo está na vontade dEle, tudo está na permissão dEle, tudo está no que Ele está fazendo, e Ele está fazendo uma coisa nova, uma coisa grande. Para de olhar e reclamar e dizer, eu queria que fosse como antes. Deus está fazendo uma obra nova, e você e eu precisamos estar prontos como igreja, como noiva, para realizar essa grande obra. O deserto pode ser grande, sim. O deserto pode ser escuro, gelado, quente, difícil. Pode sim ser muito. Você pode achar que é o teu fim, que é a tua morte. E é numa palavra. É só uma palavra que o Senhor libera sobre a tua vida. E tudo muda. Tudo muda. Tudo muda. Amém? Deus está no controle. Deus está no controle. O diabo está armando, tá. O diabo está fazendo planos, tá. Mas os meus planos estão nas mãos do Senhor. É Ele quem governa a minha vida. E Ele sabe de todas as coisas. E é Ele que governa a igreja. A igreja não é minha, não é sua. A igreja é noiva de Cristo. E é Deus quem cuida dela. Importante é que eu e você estejamos preparados com as armas que Ele está forjando em cada um de nós. Armas que Ele está montando dentro de cada coração dolorido, de cada coração que sangra, de cada coração que chora, de cada coração que está pensando em desistir, já não sabe mais como vai sair dessa situação. Deus está escrevendo a sua história. Deus está escrevendo a sua história no seu caminho de deserto, no seu caminho de cura. Aleluia! Deus não perdeu o controle. Deus nunca perde o controle. Tão somente crê. Tão somente crê. Deus ainda vai te surpreender. Deus ainda vai mudar. Deus ainda vai fazer uma coisa que a gente vai cair no chão, rir e vai falar, não acredito que Deus fez isso. Você pode não acreditar, mas você está olhando para uma pessoa que algum tempo atrás estava caída, completamente morta. E se eu estou aqui falando com você, e se Deus me restaura desta maneira, mais uma vez, para estar aqui, é porque aquilo que Ele vai fazer, através da minha vida, ao teu lado, é uma obra muito grande. Existe algo que Deus está fazendo, e nós precisamos estar prontos para isso. Desde que tudo começou, minha única pergunta para Deus é, Senhor, o que o Senhor espera da tua igreja? O que o Senhor espera da tua igreja nesse momento? O que o Senhor espera de nós agora? Como é que nós temos que estar? Como que nós precisamos estar? E tudo o que Deus coloca no meu coração é coragem, força, ousadia. Vamos lá, levante-se. Você tem autoridade. Você não entende isso.
Você tem autoridade. Essa foi a palavra que Deus me falou no sábado. Sábado, quando eu estava ministrando aqui com a igreja na reunião das mulheres, o Espírito Santo falava fortemente comigo que Ele levantaria esta igreja como um leão. E talvez você está aí sentado olhando para mim e você acha que você é um gatinho. Você acha que você é um gatinho, sabe? Quantas vezes você olhou para si mesmo e pensou, eu não sou capaz. Não é possível isso. Eu não sei o que Deus quer de mim. Eu não consigo, eu sou pequeno, eu sou fraco. Eu só estou aqui, nesta igreja, essa igreja pequena. Você pensa que você é um gatinho, mas você é um leão. Você é um leão e é hora de começar a rugir, é hora de começar a tomar essa autoridade espiritual, é hora de começar a tomar o teu lugar no reino do Espírito, é hora de começar a entender quem você é em Deus, é hora de começar a acreditar em quem você é em Deus. Todos os cultos você levanta a tua Bíblia e diz que você é o que a Bíblia diz que é. Aonde está a tua fé? Acredita, 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 de verdade acredita com toda a tua força, com todo o teu ser, o teu Redentor vive. Ele não nos abandonou, Ele não saiu, Ele não está dormindo, Ele não está lá amarrado. Eu vou compartilhar com vocês, porque esse tempo, quando Deus disse para mim que eu era José, hoje, somente hoje eu entendo que Deus me fez perder tudo antes, para que hoje eu pudesse levantar os que estão nessa situação. Só hoje eu entendo isso, só hoje. Você não vai entender o porquê da tua luta agora. Você não vai compreender o porquê desse deserto agora. Mas amanhã você vai. Amanhã você vai. O meu deserto começou em 2016, 2017. Esse ano eu tô, gente, no manancial. Porque esse ano Deus me tira da depressão. Por quê? Porque agora eu preciso ajudar quem está começando a ficar desse jeito. Você me entende? Tudo tem um plano, tudo tem um tempo, tudo tem um propósito. Eu não entendia. E aí dentro de mim, na minha super-humanidade, eu confesso para vocês que em alguns momentos dentro de mim eu pensava, não é possível, onde foi parar Deus? Será que alguém subiu ao trono? Será que alguém subiu aos céus e algemou o meu Deus? Riem junto comigo, porque isso é ridículo. Mas se compadeçam da situação em que eu estava. Talvez você esteja sentindo isso também. Eu falava, não é possível, onde foi parar Deus? Não, ninguém subiu aos céus. Sabe por quê? Ninguém pode entrar na presença do Altíssimo. Ninguém subiu aos céus, ninguém o derrotou, ninguém o venceu, ninguém o amarrou, ninguém o algemou. A sua língua não está fechada, a sua boca não está fechada, as suas mãos não estão encolhidas. É um tempo que você está passando. E esse tempo tem um período, tem um porquê e tem um propósito. Tem um fim. Tem um fim. Assim como você me ouve, eu te garanto, há um fim. Há um fim. Há um fim. Deserto nenhum dura para sempre. Deserto nenhum é eterno. E mesmo no deserto, Deus traz águas. Deus traz rios. Sabe por que eu falei que eu gosto de fé? Porque eu comecei falando de fé. Porque aquilo que a depressão tirou de mim foi a fé. Eu não acreditava mais. Eu não sabia mais no que eu acreditava. E quando a gente que se diz pessoas de fé, quando nós que somos firmados na fé dessa palavra, quando a gente perde a fé, aí é
feio, né? É ruim. Você pode até ter perdido a fé, mas Deus não perdeu a fé em você. Você pode estar perdido, você pode estar duvidando, você pode estar sem entender, você pode ter parado de sonhar, você pode ter parado de acreditar, não importa, Deus ainda sonha com você, Deus ainda pensa em você, Deus ainda olha para você, Deus ainda está com você. Existe uma unção muito grande de Deus neste lugar, você precisa compreender, e essa unção, ela vem te tocando para te levantar, para te levar a ser esse leão que Deus quer que você seja. Porque o mundo não quer gatinhos, eles querem leões rugindo. É isso que a gente precisa, é se levantar, é entender que esse tempo de reclusão que nós estamos vivendo é para uma obra grandiosa que Deus está fazendo. É para uma obra maravilhosa que Ele conta comigo e com você. Prepara-te, noiva. Prepara-te, noiva. Prepara-te. Deixa o Senhor forjar em você as armas certas. Deixa o Senhor forjar em você as ferramentas que Ele precisa para esse último tempo. Quantos creem que nós estamos vivendo os últimos tempos dessa terra? Eu creio. Eu creio. Que se não nessa nossa geração, nas próximas. Eu creio. E se há um tempo final, onde as coisas vão ficar mais difíceis, onde o diabo está aprontando mais, e é tudo que a gente está vendo aí, né? Se as coisas estão ficando apertadas, ruins, e a gente tem hora que tem vontade de falar, socorro, Deus. Como que vai ser? Se existe esse último tempo, então existe, levanta a tua mão aí, ó. Existe uma unção dos últimos dias. Existe uma unção dos últimos dias. E Deus vai levantar profetas nessa unção. E Deus vai levantar armas nessa unção. Existe uma unção que está sendo liberada dos céus para a igreja de Deus na terra, para nos capacitar a viver, a suportar e a agir nos últimos dias. Nem tudo está perdido. O trono de Deus é inabalável. Amém?